Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste dia. Hoje, dia 7 de julho de 2023, vamos continuando mais este dia com a nossa leitura diária da Palavra de Deus. Desejo que você tenha um dia abençoado e que o Senhor possa abençoar você e toda a sua família, livrando de todo mal. Estaremos continuando a leitura do livro de 2 Crônicas, capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 12, que está escrito assim: Acasias reina e é morto por Jeú. E os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, em seu lugar, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. E assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Atalia, filha de Omri. Também este andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou no seu conselho e foi-se com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Hazael, rei da Síria, junto a Ramote Gileade, e os sírios feriram a Jorão. E tornou a curar-se em Jezreel das feridas que se lhe deram junto a Ramá, pelejando contra Hazael, rei da Síria, e Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porque estava doente. Veio, pois, de Deus o abatimento de Acasias, para que viesse a Jorão, porque vindo ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Nimsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou a Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram e o trouxeram a Jeú, e o mataram e o sepultaram, porque disseram: Filho é de Josafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração. E não tinha já a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Atalia manda matar a família real, mas Joás escapa. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Jeozebate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou de dentre os filhos do rei, a quem matavam, e o pôs em sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabete, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, e escondeu de Atalia, de modo que não o matou. E esteve com eles escondido na casa de Deus 6 anos, e Atalia reinou sobre a terra. Amém, louvado seja Deus. Mais uma vez nós vemos na palavra de Deus a condição de que
mais uma vez, um rei se distancia do propósito ou da vontade do Senhor. Acasias se casa com Atalia, filha de nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos que Acabe e Jezabel. E ela era como uma mulher, talvez que tinha referência de sua mãe, uma mulher astuta, uma mulher que conseguia persuadir, pois esse é o verdadeiro espírito de Jezabel, né? Ela quer dominar, ela quer interferir, ela quer fazer com que as pessoas façam a sua vontade, façam o seu querer. E Atalia, então, podemos ver como ela era uma mulher, né, ruim, porque o seu esposo, o seu filho, né, é morto, e ela manda matar ali todos os filhos do rei Acasias. Então, durante o reinado de Acasias, que foi só 1 ano, né, andou fora dos caminhos do Senhor, andou segundo a casa de Acabe, né, promovendo idolatria, promovendo coisas que não agradavam ao Senhor. Jeú vem para trazer conserto conforme a profecia que ele recebeu, que ele, né, iria exterminar a casa de Acabe. Então ele vai e começa a cumprir. Só que ele começa a cumprir também em Acasias, que é rei de Judá, sendo que Acabe, Jezabel, é lá do reino de Israel. Mas ele veio para cumprir, né, e ele vai continuar cumprindo, conforme nós vamos acompanhar a leitura aí no capítulo 23, 24, o propósito do Senhor na vida dele. Então, Atalia, o que não era normal, o que não era natural. A mulher, né, a mãe dele, toma o reino, é como se ela desse um golpe. Não vai ter rei, eu vou ser a rainha e eu que irei governar. Então ela manda matar toda a família real. Fica imaginando ali seus netos, ou os filhos que talvez ele tinha com outras mulheres, né? Porque o rei tinha os filhos com outras mulheres, não só com a sua rainha. Naquela época era assim que se estruturava o reinado. E ela então manda matar todos os filhos, todos os descendentes da família real. Mas aqui nós podemos ver que a irmã de Joás, Jeozebate, ela toma uma atitude que ela se colocou em risco. Mas olha a diferença. Essa moça era casada com um sacerdote. E ela então vai e leva esta criança, este menino que sobrou, Joás, para casa, para o templo, para que eles pudessem esconder essa criança e cuidar dessa criança. Mas olha que interessante, mal sabia Joás, ou talvez mal sabia ela, que Deus nessa situação já tinha um propósito. Preparar de novo um rei, lá na frente nós vamos ver, preparar de novo um rei que andava segundo a direção do Senhor, segundo a vontade do Senhor. Então, saiba que na tua vida, Deus tem sempre um propósito. Se talvez coisas difíceis estão acontecendo, coisas ruins aconteceram, é porque Deus teve um propósito, ou ainda Deus tem um propósito para que uma hora você venha desfrutar das coisas boas. Joás perdeu seu pai, Joás perdeu seus irmãos, mas mal sabia ele que ele iria ser instruído, que ele iria ser ensinado na casa do Senhor, para que depois, lá na frente, ele tomasse o posse do reino e reinasse com justiça, reinasse debaixo da vontade do Senhor, reinasse com propósito divino. Então não se esqueça, na tua vida Deus tem um propósito, na tua vida Deus tem uma obra para fazer na tua vida. O que nós precisamos entender é, se temos esta vontade de Deus sobre as nossas vidas, nós temos que nos sujeitar à vontade de Deus. Às vezes as pessoas não conseguem se entender ao viver para Deus porque não se sujeitam à vontade de Deus. E é um conflito muito grande, porque o ser humano ele quer viver, às vezes, né, a grande maioria, os prazeres da vida, os prazeres da carne, sendo que a vontade de Deus é totalmente contrária a todo esse tipo de situação.
A vontade do Senhor é que nós venhamos, né, buscar santidade, ter uma vida debaixo da sua instrução, debaixo da sua direção, aprender a sua palavra e praticar a sua palavra. Então, quando buscamos isso para as nossas vidas, nós estamos buscando um novo objetivo ou um novo passo que lá na frente será bênção nas nossas vidas. Né? Às vezes as pessoas, poxa, fulano, ao invés de ter estudado, por exemplo, engenharia, direito, ele foi estudar teologia. Mas Deus tem um propósito para todas as coisas. E não é porque você está estudando algo que todos os outros estão estudando, que é diferente, que você não vai ser bem-sucedido, que você não vai se sentir realizado. Às vezes, a ambição pessoal de ser bem-sucedido, de ser abençoado, não é igual a da outra pessoa. Tem gente que quer conquistar o mundo e acaba dando passo maior do que as pernas e acaba se dando mal. Tem gente que vai devagarinho, e lá na frente ela conquista as coisas. Mas o interessante de tudo isso é que a verdadeira felicidade, a verdadeira realização, não está naquilo que vai te trazer estresse, não está naquilo que vai te trazer cansaço, não está naquilo que vai te trazer, né, o esgotamento físico e mental. Às vezes a verdadeira realização e felicidade de uma pessoa é ela saber que ela queria fazer aquilo, ela faz aquilo e pronto, a vida dela está bem, está tudo bem, porque ela entendeu qual é o propósito de Deus para a sua vida. Tem um irmão, um pastor, o pastor Ademir Vidal, ele se dedicou e ele estudou hoje para ser professor. Ah, mas professor não é bem visto, ou professor não é muito, né, às vezes não tem um salário, professor isso, professor aquilo. Mas ele está mudando histórias de crianças, porque ele está lá com um propósito. Enquanto as pessoas do mundo estão lá com mentalidades, com situações totalmente fora da palavra de Deus para ensinar, ou às vezes até doutrinar crianças naquilo que não condiz com a palavra, ele está lá para ensinar as matérias que ele tem que ensinar e junto com os princípios divinos, né? Porque quando semeamos na vida das crianças, na vida das pessoas a palavra de Deus, uma hora essa semente ela dá um fruto. E eu tenho certeza que você foi chamado com um propósito sobre a tua vida, para que no tempo certo você venha dar frutos que agrade ao Senhor. Amém? Não reclame do dia de hoje, não murmure do dia de hoje. A dificuldade de hoje é para você entender o seu sucesso no dia de amanhã, tá bom? Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre de todo mal. Lembrando que hoje às 19h30 nós temos o nosso culto de ensino da Palavra de Deus. Se você quer aprender da Palavra de Deus, você é nosso convidado para estar ali conosco, tá bom? Avenida Felicidade Vilela, número 127, a partir das 19h30. Que Deus abençoe o seu dia, que o Senhor te livre, te guarde e te proteja de todo mal, você e toda a sua família. E até a próxima, em nome de Jesus.